Espiritualidade. A espiritualidade é um estado de consciência que depende muito mais da conduta de cada um do que de qualquer outra coisa. A espiritualidade é a verdade do espírito, ou alma, como você preferir chamar. É o sentido da vida de uma forma universalista, onde você amplia essa consciência, entende os propósitos da vida e o significado de ser uma alma ou um espírito vivendo uma experiência na Terra. É importante que fique bem claro de que a espiritualidade não é religião. E por mais que muitas pessoas associam os dois, é possível ser espiritual sem seguir uma religião específica. Num vídeo anterior aqui no canal, eu falo sobre a missão de vida. E também comento sobre a espiritualidade, porque a espiritualidade está ligada na nossa missão de vida também. Então, se você não assistiu ainda, depois que você assistir esse, você vai lá conferir o conteúdo que está maravilhoso. Então, como eu disse, a espiritualidade ela é o estado de consciência da nossa alma. Muitas crenças e religiões diferentes dão outros nomes. Então, eu vou falar como alma, que eu acredito que vai ser uma linguagem mais fácil de todo mundo compreender. A alma é a nossa essência. E nós estamos aqui na Terra para aprender e vivenciar as experiências do mundo terreno, as experiências do mundo material. É claro que tem muitas pessoas que não acreditam nisso e tá tudo bem, mas eu quero explicar aqui porque eu falo muito sobre a espiritualidade, até porque eu trabalho muito sobre a espiritualidade nas terapias. Então eu quero explicar para você, porque muitas pessoas têm medo ou receio, vamos assim dizer, sobre falar ou até mesmo entender a espiritualidade achando que é uma religião, ou que talvez elas vão ter que mudar a religião delas. E não vai, como eu disse, a espiritualidade não é uma religião, porque a religião, no meu entendimento, é uma crença onde você fala e entende sobre Deus, ou uma energia maior, vamos assim dizer. Você tem uma compreensão, um estudo sobre Deus e enfim. A espiritualidade, nós estamos falando sobre nós, sobre a nossa essência, a nossa alma. Então, é sobre a conduta que cada um tem, é sobre a vivência, a experiência total, em um contexto total, nossa, aqui na Terra. E a nossa alma, essa essência, ela muitas vezes modifica conforme tudo que a gente passa, tudo que a gente vivencia. Então, quando a gente fala em tratar, em cuidar, ou de outros modos em geral, quando a gente fala sobre a espiritualidade, significa que a gente está falando sobre o nosso espírito, sobre evoluir o espírito e entender melhor sobre tudo que acontece com a gente aqui na Terra, porque tudo que a gente passou, tudo que a gente vivenciou, sendo bom ou ruim, tem um porquê. É para nossa evolução, para o nosso aprendizado. Eu sei que muitas pessoas vão ficar um pouco receosas, pensando sobre, então, tudo que passamos, mesmo que foi ruim, é para aprender? Pare e pense. Pense em alguma coisa que você modificou na sua vida por causa de uma experiência ruim que você teve. Você aprendeu com aquilo. Você aprendeu e viu que você precisava mudar. Seja o que for. Pare e pensa, alguma coisa com certeza você mudou na sua vida por causa de um acontecimento ruim. Então sim,
A vida não é só momentos bons, óbvio, todo mundo sabe disso, mas para o espírito também, porque justamente essas vivências todas que está armazenada na nossa consciência, na nossa alma, é para a gente evoluir e aprender. Então, quando você estiver conversando com alguém ou com algum conteúdo holístico e a pessoa falar sobre espiritualidade, você não precisa ficar preocupado em ser algo ou um conteúdo, alguma coisa que vai mudar, que vai te fazer mudar a sua religião. Não. Todo mundo é livre para escolher a religião e o caminho que quiser. Então, aqui eu deixo claro, tento deixar mais claro possível sobre a espiritualidade, para que você possa não ter receio de buscar entender mais sobre a espiritualidade, de buscar acrescentar esse conhecimento na sua vida, porque é muito importante quando a gente abre um espaço na nossa mente para entender e aprender sobre outras coisas. E isso é muito importante, porque isso agrega na nossa alma. Então, é muito importante que você entenda e não tenha receio de nada sobre a espiritualidade, porque é sobre a sua alma que a gente está falando. É sobre a sua essência como um ser humano aqui na Terra. E você precisa aprender e entender que essa essência precisa passar por caminhos. Precisa ter direções. E esses caminhos e essas direções têm que ser em busca da evolução, da compreensão sobre o mundo em que vivemos, sobre a Terra, sobre as outras pessoas, os outros seres humanos. O nosso aprendizado e a nossa evolução aqui na Terra vem com bastante obstáculos, o que é normal. Aquele famoso karma que você escuta muitas pessoas falar por aí, sim, de um modo bem resumido e bem fácil, cada ação é uma reação, ou seja, aquilo que a gente tem que resolver, que é o famoso karma. Eu também falo isso no outro vídeo. E por que eu falo sobre o karma? Porque muitas pessoas tentam entender sobre tudo que elas passam na vida, as partes, principalmente as partes mais ruins, digamos assim. E elas não conseguem entender o porquê que estão passando por isso, o porquê que isso acontece com elas. Algumas delas até acreditam que seja uma punição divina ou algo assim, mas eu quero explicar que tem uma visão espiritual para isso, que é justamente a evolução da alma, porque esse karma é o que a gente precisa resolver, é o que ficou preso na nossa essência, na nossa alma. Estamos aqui para aprender com isso, para resolver isso, para entender isso. E eu comento também sobre a família, que o papel da família é essencial e importante, porque a maioria das pessoas tem uma questão para ser resolvida com alguém da sua família. E por mais difícil ou doloroso que seja, é preciso resolver. E quando eu falo de resolver, não digo para você ir lá e falar sobre o assunto, ficar mexendo nas feridas, não adianta muito. Principalmente quando você vai sem nenhuma orientação, sem nenhum preparo emocional para isso. Mas você precisa resolver porque é por isso. Claro, com certeza tem outras coisas, mas é por isso que você está aqui. É aqui o seu aprendizado. Aonde dói é onde você tem que resolver. Aonde te incomoda é onde você tem que mudar. Então é por isso que a nossa essência está em total evolução. E nós temos que ter essa compreensão para poder ter uma vida mais leve.
Porque eu imagino o tanto de pessoas que está aqui me ouvindo agora e está sobrecarregada de emoção, de problemas, de dores emocionais, sem saber o porquê está acontecendo, sem saber como melhorar ou se vai melhorar. E muitas delas, infelizmente, já perderam a vontade de tentar encontrar e acreditar que vai melhorar. Então, quando eu digo que é muito importante que todos nós devemos começar a cuidar da vibração do nosso campo espiritual, é justamente para cuidar da nossa alma, cuidar desse espírito. Ah, Thalita, mas por que cuidar da vibração? Bom, porque a nossa alma não é algo que você vê a olho nu, não é algo que você possa tocar. Se for abrir o corpo humano, vai enxergar órgãos, tecidos, mas não é a nossa alma lá dentro. Então, ela é um campo vibracional, um campo energético. E como qualquer outro campo energético, tudo que é energia, ela, ao mesmo tempo que emana, ela atrai. Então, é importante que, quando eu falo muito isso nos meus conteúdos do Instagram, cuidar da nossa energia. E eu falo do modo geral, tanto do campo espiritual, mental, emocional, físico, porque eles estão todos juntos. Então, quando se trata de energia e vibração, é algo que tem que ser cuidado. É algo que está em nós. E o campo espiritual, a espiritualidade não é diferente. Ela é uma energia, ela é um estado de consciência, ela é um campo que está em você que precisa ser cuidado. Então, você precisa ter mais conhecimento para você começar a ver de uma maneira mais clara e entender a necessidade de cuidar de você de uma maneira geral. Nós não somos só corpo físico, não somos só matéria. Não é só você cuidar do corpo físico, alimentação. Claro, isso é extremamente importante. Se você quiser ter uma vida maravilhosa aqui. Cuidar de alimentação, do corpo, da sua fisionomia, do seu rosto, do que você queira. Sim, é legal, mas você também precisa cuidar da sua essência. Porque é ela que te molda, é ela que te faz. A sua essência é quem você é. Quem que você é? Quem que você quer ser? Você está satisfeita com tudo que está acontecendo com você? Se sim, ótimo. Se não, então é aí que está o ponto-chave. É aí que você tem que compreender e entender mais sobre a sua espiritualidade. Porque começa tudo por ela. Tudo começa pelo espiritual. Tudo. Então, é muito importante que você tenha essa abertura. Vamos abrir a nossa mente. Porque o mundo está mudando. As coisas estão ficando mais claras. Tem muita coisa para a gente aprender. E é por isso que você está aqui no mundo e eu também. Eu não me tiro de jeito nenhum desse foco aí. Eu estou aqui, assim como você, para aprender a evoluir, para aprender a entender mais sobre a nossa essência. Como a nossa alma é um campo energético, ela está sujeita a energias externas e energias internas também. O que é energias internas? Energias emanadas de nós mesmos. Isso vai de emoções, a sentimento, a ações, a palavras. E eu quero trazer aqui algumas palavras que bloqueiam a nossa vida espiritual. Não posso, nunca, impossível, difícil, tentar, problema. Você pode perceber que essas palavras estão diariamente no vocabulário de todo mundo. Mas por que eu trouxe essas palavras aqui? Porque eu quero que você comece do básico. Eu quero que você comece a mudança já modificando a sua forma de falar, porque ela influencia muito no
no nosso campo vibracional e prejudica a nossa essência, o nosso aprendizado, porque elas têm uma carga negativa. Toda palavra ou sentimento, emoção, ação negativa, ela atrai outras coisas negativas. Então, por que eu falo que essas palavras, não só essas, tem várias, mas eu trouxe essas porque eu acho que é a mais usada diariamente com todo mundo. Porque elas são palavras negativas. Tudo que é negativo vai atrair coisas negativas. Você já com certeza ouviu falar, o semelhante atrai semelhante? É exatamente isso. Então eu quero que você comece a aprender e a modificar aos poucos para melhoria, para sua melhoria, para o seu aprendizado aqui na Terra. Então vamos começar com os básicos, que é a mudança nas palavras. Vamos começar a tirar, ou melhor, trocar as palavras negativas por umas palavras positivas. Eu sei que, dependendo da situação, você fala, Thalita, mas eu não encontro outra palavra para expressar isso. Consegue. Amada, consegue. Dá um Google, faça alguma coisa, vê algo que você possa modificar, mas modifique. Toda vez que você modifica uma energia negativa para uma positiva, a sua atração vai mudar, porque você vai deixar de atrair o negativo para sua vida e vai atrair o positivo. Quanto mais você atrai o positivo, mais a sua vida flui, mais as coisas vão dando certo e vão melhorando para você. Isso é física quântica, gente. Isso é algo que está ali, a ciência está comprovando a todo momento. E esse contexto está muito ligado à espiritualidade, como eu falei, porque ela é um campo vibracional, é um campo de energia. Então, se você está aqui, se você vai começar a aprender, a buscar aprendizado sobre espiritualidade, vai começar a tratar, cuidar mais do seu espiritual, você precisa entender que você precisa modificar a vibração, que você precisa começar a atrair e emanar, principalmente, coisas positivas. Então, vamos começar com as palavras. E a gente vai indo aos poucos. Palavras, depois ações, sentimentos, emoções, uma coisa de cada vez. Mas é o importante de que você tenha conhecimento e comece a fazer essas mudanças. Agora, você deve estar se perguntando, tá bom, mas como que eu faço para entender, compreender melhor e aprender mais sobre a espiritualidade e começar a dar os primeiros passos para esse caminho da evolução? E eu te respondo que o fundamental é você aprender a assumir e a cumprir os compromissos com você mesma, sendo indispensável a sua dedicação. Aprender a olhar para dentro, aprender a se guiar pelo seu coração, a se guiar pela sua intuição. O caminho é uma escolha pessoal, mas é importante eu dizer que sempre deve ser acompanhado de muita sensatez e humildade. É importante que você saiba que se não houver dedicação e aprofundamento, a busca fica complicada. Então comece praticando leituras que sejam além de informativas, mas também que sejam instrutivas. Desenvolver bons hábitos no seu dia a dia, adquirir umas rotinas diferentes e mais saudáveis também ajuda, como meditação, como a oração ou conexão com o universo, independente de como você fala. O importante é fazer palestras, vídeos, podcasts, tudo da comunicação que seja voltado à espiritualidade. O contato com a natureza
também é ótimo para você se desenvolver. Então, faça uma troca. Ao invés de você sempre sair nos finais de semana para um barzinho ou uma festinha, comece a trocar esses lugares por um piquenique no parque. Chame os amigos ou a família, as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta de estar perto. E você vai ver que vai melhorando, que você vai enxergar o quanto é maravilhoso trazer bons hábitos para o nosso dia a dia, para a nossa vida num contexto geral. Começar adquirindo conhecimentos, aprendizados sobre a espiritualidade e iniciar com os pequenos passos, fazendo pequenas mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, vai te trazer muita gratificação. E aos poucos você vai conseguindo entender e evoluindo esse estado de consciência, evoluindo o seu espírito, a sua alma, começando a entender melhor sobre a nossa vida em todos os sentidos. E a vida vai ficar, com certeza, muito mais leve, muito mais segura para você. Vai trazer total diferença. Então, é muito importante, fica aqui o meu recado, que você comece a aprender, a procurar, a cuidar do seu campo espiritual, da sua espiritualidade, da sua alma, da sua essência. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram.